Olá pessoal, meu nome é Murilo Haddad. O que falar do Holy Hour? Eu desde o início, quando alguns anos atrás o Holy Hour começou aqui em Curitiba, que eu frequento, e hoje eu não me vejo sem esse movimento, que tem acrescentado demais na minha vida. Eu vejo na vida de outros homens também, homens sendo melhores pais, sendo melhores funcionários, melhores patrões, melhores maridos, E para mim, ao longo desse tempo, eu tenho aprendido muito, além do conhecimento que a gente tem, daquilo que Deus quer para a nossa vida como homens. Eu tenho podido fazer amizades sinceras, amizades saudáveis, e realmente é um movimento que, segunda-feira, quando chega no final da tarde, alguma coisa já começa, sem eu pensar muito, alguma coisa já começa a mexer, e eu sei que o horário do Holy Hour está chegando. Então, fica um convite para você que ainda não visitou, não conheceu o que é esse movimento, a estar aqui conosco, E as melhores pessoas que falam do efeito do Holy Hour são as esposas, são as mulheres, Então eu vejo minha mulher, vejo outras mulheres falando que realmente esse movimento, tudo que a gente tem aprendido aqui, essa amizade gostosa entre homens aqui, tem feito uma grande diferença na minha vida e na vida de outros homens. Então eu faço esse convite para você. Venha estar conosco, você não vai se arrepender. Water you turned into wine, open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you Boa noite a todos. Eu tive aqui um tempo atrás, não sei se foi um mês já, faz 2. Só queria saber quem estava aqui. Então, beleza. Obrigado, porque eu falei também aquele dia que dificilmente me chamam pela segunda vez, em algum lugar. Então, as coisas estão mudando, graças a Deus. Queridos, é uma alegria mesmo estar aqui com vocês. Eu sou curitibano, porém já estou há 10 anos no interior do Paraná, e agora possivelmente retornando ou para Curitiba ou Santa Catarina. Quando o Douglas fala que alguém procurou ele, recebeu uma notícia ruim, sabe, eu tenho uma convicção de que as pessoas que colocam o desejo no coração, e para o Senhor o que importa é o coração, cara? Para o Senhor não importa os nossos bens, não importa nem o que a gente fala, porque a palavra dele fala que ele esquadrinha o coração do homem, não esquadrinha o currículo, não esquadrinha a conta bancária, esquadrinha o coração. Bom, querido, esquadrinha o coração. Então, a importância de quando o nosso coração está inclinado, ainda que a gente não consiga, como Paulo falou, não que eu tenha alcançado essas coisas, mas eu esqueço das coisas que ficaram para trás, prossigo para que estão diante de mim. Porque Deus, ele olha o coração, cara. Se o nosso coração está inclinado a entrar para o caminho estreito, o caminho reto, meu irmão, se alguém disse para você que a partir desse dia não haverão más notícias, te enganaram religiosamente. Os verdadeiros cristãos, as pessoas que seguem a Cristo, precisam entender que elas vão ser forjadas com notícias ruins. Sabe, o que a gente vê na TV, essa palhaçada gospel, gerando um monte de banana, que não tem nada a ver com o reino,
uma vergonha para o Evangelho. Nós não podemos deixar nos contaminar por aquela utopia de que a gente não vai ter notícia ruim. Eu falei aqui a última vez que eu estive, eu tenho 50% só do coração. Rapaz, quando o médico me falou isso, eu era atleta. Eu infartei o ano passado jogando bola. Minha primeira profissão foi jogador de futebol. Com 16 anos profissionalizei aqui no Pinheiros. E jiu-jitsu 3 vezes por semana. Infartei, já foi um caos, né, cara? Nunca tomei Dorflex. Hoje eu tomo em torno de 40 comprimidos por dia. O kit Fique Vive por hoje. E aí veio a outra notícia, cara. Pô, e eu levando tudo certinho a vida, meu irmão. Rapaz, dizendo não para a corrupção, tendo que andar de carro blindado, porque aquela operação Pelicano do Norte do Paraná, eu fui quem puxou o fio da meada. Vim aqui na Secretaria da Fazenda falar com o então secretário Raul. Ele me atendeu e me passou para um outro, que eu não vou falar o nome porque está envolvido. Ou seja, eu vim aqui para denunciar um esquema para o chefe do esquema, cara. Pô, se faz uma luta para viver certinho, viver reto. E aí desencadeou, quem acompanhou as notícias, isso não acabou ainda, o ano que vem vai ter mais novas fases dessa operação. Então, sabe, toda uma vida tentando fazer a coisa certa, veio o infarto. Aí, cara, que coisa. Aí vem a segunda notícia, ó, não tem jeito do teu coração, cara. Estou na fila para receber um coração novo, na fila de transplante. Aí, esse encontro de homens, a outra vez que eu estive aqui, eu estava com parte da minha equipe, eu não ando mais sozinho, né? Nunca andei sozinho, sempre andei com Cristo, mas sempre tem que ter alguém junto, não posso estar dirigindo muito. E essa vez eu vim com a minha esposa, eu falei para ela, ó, você não pode ir nem no canto, que eu lembro que a última vez eu passei o olho e não vi uma mulher, vi uns carinha meio estranhos, mas mulher mesmo não vi. Mas eu intercedi por eles, né? Aí... Agora eu tenho, isso aqui não é um relógio, né? É um monitor. Se passa do batimento que eu suporto, ele apita num aplicativo no celular da minha filha, do meu filho, da minha mulher e do meu cardiologista. E aí eu tenho que estar com o telefone aqui para daí eles se comunicarem comigo, porque eu não suporto nenhum início de um novo infarto, meu coração não aguenta. Então, todas essas notícias, cara, eu achei que não ia suportar elas, sabe? Estou falando aqui para o amigo que hoje compartilhou com o Douglas e para quem mais estiver aqui. Olha, se não for Jesus, meu irmão, a gente não aguenta. Falei hoje, tive uma reunião com uma agência de publicidade aqui da cidade, e falei para o cara, muito amigo meu, falei para ele, cara, quando eu comecei a receber essas notícias, entrei num quadro de depressão. Fala isso para quem me conhece há anos, Júlio, com depressão, cara, você é louco. E falei para ele, hoje eu entendo, cara, quando eu vejo aquelas notícias, pô, fulano, empresário se enforcou, empresário se matou e tal. Um amigo, um colega meu, há pouco tempo atrás, se enforcou dentro da indústria dele, no interior de São Paulo. Porque se o cara não tiver Jesus, meu irmão, não suporta as más notícias. Sabe? Então, nem está na minha pauta falar isso. Mas eu estou falando para trazer encorajamento para vocês. Se eu fosse me mover só por boas notícias, eu não estaria aqui hoje. Eu estaria num quarto escuro, chorando e me lamentando. E, no entanto, eu estou cavando poços para encontrar água. Ainda que alguém venha entulhar os teus poços, deixe isso para trás, olhe para frente e vai cavar novos poços. Então, não desista. Não desista. Isso não é, eu não sou palestrante motivacional. Não vim aqui para isso, mas é para uma palavra de encorajamento, sabe? Não desista. Às vezes dá vontade de desistir. As pessoas perguntam para mim, eu pastorei uma igreja, ei, Júlio, você já pensou em desistir quando me encontro com pastores? Eu desistisse, eu já pensei, cara, toda segunda-feira eu penso em largar tudo. Toda segunda-feira. Hoje é o dia que eu penso em largar tudo. 4h30 da tarde, eu falei para minha esposa, vamos comer alguma coisa que não tinha almoçado ainda? Ela falou, não, mas você tem a palestra às 6 horas. Eu falei, tinha esquecido. Porque segunda é o dia que eu penso em largar tudo, cara. Mas a Bíblia fala que o nosso choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, meu irmão, sabe?
Eu sei que eu vou acordar amanhã, possivelmente ainda com metade do coração. Se Deus quiser me curar, Ele me cura essa noite. Mas glória a Deus porque eu tenho a metade do coração e porque eu estou aqui hoje. Né? A última vez que eu estive aqui com vocês, falha de comunicação minha, não sabia o que era, tal, eu vim e compartilhei uma mensagem pastoral para vocês. Hoje não, hoje eu quero conversar com vocês num ambiente mais corporativo. E eu trouxe alguns slides, exatamente 35 slides para compartilhar. Os primeiros é muito conteúdo no sentido organizacional e compreender o Brasil, compreender os nossos negócios, não importa se é um produto, se é um serviço, tudo é muito parecido, tudo é muito global hoje em dia. E nos primeiros slides eu vou conversar um pouco sobre isso com vocês. E num segundo momento, nós vamos falar um pouco sobre liderança ética, e eu acho que é pontual esse tema, né, principalmente para nós que estamos aqui na República de Curitiba, né, que há uma luta em favor da ética. Mas, rapaz, o que eu tenho observado nesses tempos é que é tão nojenta a realidade corporativa, na sua maioria, é tão inescrupulosa, é tão baixa, cara. Sabe? A moça da recepção já está pedindo propina para você poder subir no andar para falar com alguém, cara. É um troço cabuloso. E eu, pensando sobre isso e orando sobre isso, a impressão que dá é que a nossa geração, desse pessoal que está aqui, todos nós, que a gente vive um negócio a palavra certa é fenótipo. Sabe, parece que é em série que os jovens estão aprendendo sobre corrupção, aprendendo a ser corrupto, aprendendo a se corromper. Sabe, parece que é moda. Você vai nas empresas, cara, é o diretor, é o gerente, você não sabe mais com quem falar, está difícil de chegar no dono, e por incrível que pareça, às vezes o dono não está preparado para ouvir a verdade. Essa palavra fenótipo, ela quer dizer o seguinte, que um meio, a circunstância, o ambiente forma um tipo de gente, porque não é genótipo, não vem de genoma, não é de pai para filho, é o ambiente. É um ambiente de tanta corrupção que daqui a pouco a gente está se corrompendo com o troco do táxi, com o troco da padaria, e sabe, engana o tio na hora de comprar o picolé no estádio, ele se confundiu e você sabe, é uma onda. Eu vejo isso no meio empresarial de uma forma absurdamente gritante. Sabe, em vez de falar de inteligência fiscal, se fala de sonegação, cara. Empresários cristãos sonegando, sabe, deixando uma brecha gigantesca na sua vida pessoal, porque nós precisamos entender o seguinte: o pecado é um ato individual, mas a consciência sempre é coletiva, cara, sempre. Por isso nós, como homens, como sacerdotes da casa, como coluna, cara, nós temos que ter sempre uma vida ilibada, porque se a gente pisar na bola, nós temos que ter consciência de que a consequência é coletiva, e pode atingir quem a gente mais ama, não pode ser, às vezes não é só o nosso negócio. Eu fui visitar pessoas que nessa operação estão presas até hoje, empresários distintos, senhores, que estão presos. O desespero não é do sujeito que está preso, mas dos filhos dele, que eu também tenho acompanhado como pastor. Os dois filhos de 46 anos e o outro de 39, em depressão, porque o pai, um senhor, não conseguem tirar ele da cadeia. Sujeito rico, mas porque fez uma escolha. Em vez de trabalhar em cima de um conceito, em vez de buscar mecanismos, nós sabemos que vivemos num país absurdamente desleal no que tange a parte fiscal. Sabemos que existem esses sindicatos que às vezes vêm e se tornam uma verdadeira quadrilha, uma gangue, que não coopera para nada. Então, de todo lado, cara, aí tem uma tal de justiça do trabalho que nem sempre é justa, na maioria dos casos não. Eu não estou falando que o empresário é certo, o funcionário é errado. Não, eu estou falando de um conceito de justiça equivocado. Porque entrou nesse meio a corrupção também.
A gente vê aqueles caras desembargadores falando, rapaz, eu tenho 3 desembargadores aqui de Curitiba que eu fui vítima deles e não aceitei me corromper, e por isso a empresa da qual eu era CEO até hoje está correndo com um processo absurdo. Então, é incrível. E eu quero conversar com vocês no segundo momento, deixar para vocês 12, e 12 não é por acaso, e também eu não creio em numerologia, mas a gente tem que entender que a Bíblia ela é literal e simbólica. E precisamos entender, quando estamos lendo o texto, o que aquilo é literal e o que aquilo traz de simbologia, e compreender isso. Por exemplo, quando você lê Apocalipse, se você não entender os símbolos, você vai ler Apocalipse e não vai entender bolhufas. Eu vou falar de 12, e 12 tem o sentido de totalidade, de plenitude. 12 são os meses do ano. O dia é feito de 2 ciclos de 12 horas. Então, 12 tem a ver com plenitude. Eu me esforcei para encontrar 12 princípios que devem nortear a liderança, a postura de qualquer homem que exerce liderança, e nós exercemos liderança a partir da nossa casa. 12 princípios que devem permear a nossa vida, que devem ser os agentes balizadores, que devem aparar as nossas arestas, e nós precisamos entrar nessa forma, nesse formato. Eu poderia muito bem, e tenho, para cada um desses princípios, uma base bíblica. Eu só não vou entrar na base bíblica por conta do pouco tempo que eu tenho. Mas se vocês quiserem essa apresentação do jeito que ela está aqui, e aí ela tem os comentários embaixo e todas as bases bíblicas, você no final vai ter o meu número com o meu WhatsApp. Eu não tenho Facebook, eu só tenho LinkedIn e WhatsApp, então você vai ter ali meu número, você pode me pedir, e amanhã, ou mais tardar, depois da manhã eu envio para você por e-mail, e ali, em cada um dos princípios, vai ter uma base bíblica. Fazem 28 anos que eu sirvo a Deus, e eu tenho 30 anos de carreira, 30 anos no mundo corporativo. Passei por 3 empresas, depois que eu parei de jogar futebol, muito cedo, fui pai com 18 anos, e aí eu tinha que escolher, ou eu criava a minha filha que nasceu com uma síndrome, ou eu realizava meu sonho. Estava vendido já para jogar na Arábia Saudita, o irmão do Zico, o Edu, estava me levando, e eu parei com a carreira, fui cuidar da minha filha, e nisso entrei no mercado profissional como vendedor. Então eu tenho uma passagem pela Hermes Macedo, extinta, quem os mais veteranos vão lembrar, e em seguida a Colombo comprou a Hermes Macedo, e eu fui junto como imobilizado, passei pela Lojas Colombo, passei pelo Ponto Frio, quando não era ainda parte da empresa que hoje assumiu todo do Cassino, que é Casas Bahia, Ponto Frio e Pão de Açúcar, era só Ponto Frio, chamava-se Globex. E os últimos 10 anos agora eu fiquei como CEO de um grupo do norte do Paraná chamado Romeira. Então são muitos anos, e sempre num cargo executivo. Eu passei de vendedor, com 22 anos já era gerente de loja, e depois eu só trabalhei como executivo nessas empresas. E nesse tempo, eu pude aprender algumas coisas. Eu gosto de dizer, eu não gosto de falar assim de o que fez, onde estudou. Eu gosto de resumir a minha vida profissional exatamente como essa imagem. É assim que eu me vejo todos os dias. Eu sou um trabalhador, cara. Eu não tenho medo de pegar no pesado, eu não tenho hora, não tenho dia. Eu entendo que o trabalho ele é bíblico, e que o trabalho é necessário, e que o trabalho é essencial, e que o trabalho forja, e que o trabalho, principalmente para mim como cristão, é uma oportunidade de eu revelar Cristo. Eu preciso ter a responsabilidade, se eu sou cristão, eu imagino que 90% desse público o é, eu tenho que ter a responsabilidade de saber que no ambiente profissional eu preciso fazer a diferença. Eu tenho que ser luz, eu tenho que ser exemplo, eu tenho que ter um cuidado, eu tenho que alinhar a minha fala de fim de semana na igreja ao meu comportamento de segunda a sexta na empresa.
E se eu estou numa posição de liderança, pior ainda, ou melhor ainda, porque eu, por natureza, eu já estou em destaque. Ou seja, eu sou mais visto. Então eu preciso ser um exemplo. A grande dificuldade de você ser um trabalhador exemplo é que a sensação que dá é que os que são corretos, os que tentam ser éticos, os que tentam exercer uma liderança exemplar, nem sempre eles vão ser reconhecidos como tal. Nem sempre, ou melhor, na maioria das vezes, eles vão ser impopulares. Eles vão ser pessoas que vão estar fora de uma realidade que nós vivemos hoje, de um ambiente de esquema, um ambiente de corrupção, um ambiente de apadrinhamento. Como diz em uma das leis de Maquiavel, para os amigos, tudo é favor. Para os inimigos, tudo é lei. Então é aquele esquema, eu favoreço quem é o meu amigo, mas quem eu não conheço, o tratamento não é igual. Sabe, esse é o ambiente. Então dá uma sensação que a gente está perdendo, mas eu posso assegurar vocês, à beira de 50 anos, quase meio século de vida, que vale a pena. Vale a pena você olhar para um filho, olhar para um neto, olhar para a tua esposa, vale a pena você deitar no travesseiro, ainda que você tenha preocupação porque o seu limite está no vermelho, mas é melhor do que a preocupação de que você está envolvido numa prática que não é lícita, e isso pode trazer uma consequência muito grave. Por isso a Bíblia fala que o pouco com Deus é muito. Nós precisamos compreender isso. Eu tive a felicidade e a alegria de poder estudar em instituições que me forjaram como executivo, onde eu aprendi muito, onde eu pude trocar experiências muito válidas, ter acesso a pessoas que eu nunca imaginei que ia ter. Minha mãe, então, nunca imaginou que eu ia ter. A minha avó, ela não acredita até hoje, coitadinha, né, que eu já tive acesso a algumas pessoas que, graças a Deus, eu sei que foi a graça de Deus, eu sei que foi o vento de Deus que me levou a lugares e a conhecer pessoas que agregaram muito para a minha vida. E eu sempre tive uma predisposição muito grande de compartilhar conhecimento. Eu entendo que isso é uma postura de líder. Compartilhar conhecimento, não reter absolutamente nada. Então, eu vou, nesse primeiro momento com vocês, falar um pouco acerca disso que eu aprendi, um pouco daquilo que eu experimentei, que eu vivenciei, com os melhores professores, nas melhores instituições, fazendo estágios e visitas técnicas nas maiores empresas do mundo, e vendo ali coisas e adaptando essas coisas à nossa realidade, à realidade brasileira, de uma forma muito simples. E tudo que eu vou falar, meus irmãos, é extremamente aplicável, ou seja, tudo que eu vou falar tem uma aplicabilidade simples e prática. Vocês não vão ouvir de mim aqui ideias mirabolantes, não. Eu entendo que hoje a ausência do sucesso, muitas vezes, ela é porque também tem faltado simplicidade nas coisas. Hoje fazer o certo é fazer o simples. Lembra da expressão? É o feijão com arroz. Se fizer o feijão com arroz redondinho, certinho, não tem erro. E essas práticas que eu aprendi, e eu coloquei em prática, que eu quero compartilhar parte delas com vocês, me levaram a ter uma notoriedade no mundo empresarial, me levaram a ir para revistas que eu nunca imaginei que eu ia, a dar entrevistas como nunca imaginei que um dia eu ia dar. E em todo momento, se vocês pesquisarem em Google da vida e Júlio Lara, vocês vão ver que em qualquer matéria minha, normalmente eu estou exaltando a Deus. Eu nunca escondi que sou cristão. Eu nunca escondi os meus princípios, os meus valores. Eu nunca dei lado. Eu nunca vacilei. Por que eu nunca fiz isso? Porque eu sei da minha origem adâmica. Falei isso a última vez que eu estive aqui. Eu sei que em mim habita, escondido, um pecador. E que se eu alimentar ele, ele vai ser mais forte do que o ser espiritual. Então, cara, eu nunca pipoquei. Vamos lá almoçar, almoço com o fornecedor. Eu sou tido até como estranho.
Se for para almoçar com o fornecedor, tem que ir pelo menos mais alguém da empresa que eu participo. Eu sozinho com o fornecedor nunca almocei, cara. Por que não? De medo. Não é porque eu sou santo, não. É porque eu tenho medo. Que o cara fala assim, ó, Júlio, está aqui, ó, um voucher para você e para a tua família lá no Costão do Santinho, 5 dias. Cara, eu acho que eu ia pegar. Então, eu tenho que procurar evitar, entender isso. Então, tudo que eu vou falar para vocês, eu já apliquei. E deu resultado. Então, eu mostro essas imagens para vocês, só para que vocês compreendam que o simples faz a diferença. E o Zé Mané, igual eu, já estive no meio de muita gente, falando de coisas que não era normal um cara como eu estar lá. Mas quando Deus, a gente se sujeita a Ele nos leva a lugares que a gente não imagina que um dia a gente poderia chegar. Agora a questão é que a gente não pode se deslumbrar com esses lugares, cara. Não pode se deslumbrar em ter 7.000 funcionários para te servir. Não pode se deslumbrar com 3 secretárias, com carro blindado, com segurança. Não pode deslumbrar com isso. E é aí que a maioria das pessoas se perdem. Quando elas inflam, elas crescem, elas ficam numa posição e elas entram num território chamado de soberba. E a Bíblia fala que Deus rejeita o soberbo. Porque não é um lugar para sempre. Acredite, não é. Um dia nós vamos estar muito bem, no outro pode ser que não. Por isso que o apóstolo Paulo falou, eu sei me virar bem, no bom e no ruim, cara. E esse é o segredo. Porque no dia da adversidade, a Bíblia fala sobre o dia mau, se a gente não esteve firme com Cristo nos dias bons, então nos dias maus, nós não vamos conseguir segurar a onda. E as más notícias vão nos paralisar. E nós vamos ter até alguns argumentos que têm uma base forte para nos paralisar. Mas a notícia dessa noite é que Deus não quer que você pare. Deus não quer que você pare. Deus não quer que você tenha medo. Deus quer que você vá, que você empreenda, que você bote o peito, bote a cara. Porque nós temos como olhado só Deus. Nós temos que lembrar na notícia que 1/3 dos anjos apenas se rebelaram contra Deus junto com Lúcifer. 1/3. Nosso favor tem outros 2/3. Ao nosso favor tem o Deus Pai Todo-Poderoso, tem Jesus Cristo, o Filho, e tem aqui na terra, em mim e você, o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia fala que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então eu tenho que ter essas convicções, cara, para ousar, para empreender, para botar a cara, para ir para a rua. Eu não falo nada do que eu aprendi só em banco de escola. Eu falo tudo que eu aprendi de lição, apliquei na minha vida e obtive algum resultado. E o meu trabalho, quando eu pergunto qual que é o teu trabalho, o meu trabalho é organizar as coisas bem certinha de forma simples. E limpinha. Não tem segredo, cara. Os caras falam, Júlio, você vai lá na minha empresa para... Não, tranquilo, vou lá. O cara acha que eu vou começar a falar termo em inglês, eu odeio. Me perdoa, mas eu odeio. Não moro nos Estados Unidos, cara. Os caras vêm falar, às vezes, o negócio é o back-office. O que é back-office, meu irmão? A rapaziada da retaguarda, a moçada do pega, os que carregam o piano não é bonito. Mas é que a gente vai sabe, a gente vai inflando num negócio, cara, que não é nosso, a gente perde a identidade, a gente fica mala. E o que as pessoas estão sedentas é por simplicidade, meu irmão. O teu produto, o teu serviço tem que ser campeão. Se não está sendo, tem alguma coisa errada, e não é com o produto, não é com o serviço, é com você, cara. Por isso que você está aqui essa noite. E eu tenho absoluta certeza que a história pode começar a mudar amanhã. Amanhã. Então, é isso que eu faço. Eu organizo as coisas de forma simples, com baixo custo e de forma limpa. Meu trabalho é esse. Mas, Júlio, o que você faz? É isso que eu faço. Num auto center, numa grande rede de eletrodomésticos, em rede de farmácia, é isso que eu faço. Faturamento de 100 mil no ano ou de 4 bilhões no ano. Tanto faz. É tudo igual. Os problemas todos são iguais, pequeno ou grande, não passo de 10.
Simples, não passo de 10. E quando eu descobri isso, fui estudar sobre esses 10. E nós, como servos do Senhor, nós somos luz. Se eu e você somos luz, temos que entender então que nós somos solucionadores de problema. Quais são os problemas das empresas? Não passam de 10. Não importa o tamanho. Quais são os problemas nas famílias? Não passam de 10. Os problemas são muito parecidos. Eu me apliquei nesses 10, fui estudar sobre eles, pesquisar, e aí então tenho tido algum sucesso. E tem gente que paga caro. Tem gente que não tem coragem de cobrar, mas tem uns que eu cobro bem. O que eu quero trazer para vocês, 2 conceitos bem rapidamente, eu ainda estou falando da parte bem corporativa. Existe um negócio, a gente hoje está vivendo um momento de recessão, poucos são os mercados que estão crescendo, poucas são as empresas que estão crescendo, está difícil, a gente tem que cortar despesa, tem que reduzir o padrão de vida, a gente tem que se virar nos 30 para poder dar a volta. A maioria é assim, se alguém está fora disso, dá um glória a Deus, glorifica, você tem que jejuar mais do que nós, você tem que orar mais do que nós, porque se você está fora desse cesto, cara, é bênção de Deus, é negócio para aplaudir de pé, parada doida mesmo, sabe? É para jejuar 40 dias, é loucura, porque na sua maioria está muito complicado. Mas diante de uma dificuldade, nós precisamos ter uma estratégia. E o primeiro passo, como dica que eu dou para vocês, não importa qual é o seu produto, o seu serviço, nós precisamos entender um negócio que é chamado de pirâmide global de consumo. E essa pirâmide, ela é global, mas ela não se enquadra. A realidade do Brasil hoje não é a mesma da realidade da América. Existe uma diferença, então eu tenho que compreender qual é a pirâmide de consumo nacional. Para eu saber aonde é que está o meu cliente e aonde é que eu tenho colocado o meu produto ou serviço. O primeiro passo é esse, cara. Você não precisa contratar consultor. Você mesmo faz isso. Dá trabalho, exige um tempo sentado na mesa, sem telefone, sem nada, exige. Mas o resultado é fantástico. Então nós temos que olhar, essa é a pirâmide nacional, é assim no Brasil. Essa é a realidade de consumo do Brasil. A base, ou seja, a maioria esmagadora da população, hoje está consumindo só aquilo que é básico. O cara quer comer, o cara quer beber, o cara quer ter uma casa. Hoje é essa a realidade. O meu produto está aqui nessa base. Eu trabalho com algum serviço ou produto que ele se enquadra nessa base. Aí você vai ter que responder. Se sim, você tem que ter uma estratégia, então, para essa base. Como é que eu alcanço esse público? Tem um monte de empresa gastando dinheiro com mídia errada. Está comunicando aqui, mas o seu cliente está ali. Às vezes está gastando sem precisar gastar. Então, eu preciso compreender onde é que está. Segundo os estudos, em segundo lugar dessa base, está esse sentimento de segurança, que é a casa própria, que é o cara poder ter um estudo. Então, eu já estou dando dica, se alguém trabalha nessas áreas, cara, esses 2 primeiros aqui, meu irmão, tem um mercadão absurdo para você. Se a coisa está ruim, é porque você não está usando a estratégia certa, você não está mostrando o seu produto de forma adequada, você não está comunicando o seu produto para esse público. Hoje, quem é que está bem? Eu sei porque eu até ontem atendi a maior rede de supermercado paranaense. Os caras estão rindo à toa, meu irmão. 65 milhões em caixa. E não sabe o que fazer. Parado lá o dinheiro, juro sobre juro. E a cada mês aumenta 3, 4 milhões, sabe? Porque os caras estão numa base da pirâmide que está consumindo. Em terceiro lugar, é o aspecto social, a aceitação, é a roupa que eu uso, é o status. As pessoas querem mostrar para a sociedade que elas se destacam de alguma forma. Então, eu preciso saber se o meu produto, onde é que ele se encaixa nisso. Ali em cima está mais difícil, tem a ver com autoestima. É o mercado restrito, é o mercado pequeno.
que se não souber comunicar bem, também vai ter dificuldade no negócio. Mas eu preciso entender que o meu produto, então, aqui do azul e do vermelho, que é autoestima e autorrealização, é extremamente escasso, é uma competitividade difícil, os caras têm dinheiro, mas eu preciso saber como alcançar esse cara. Então, eu preciso compreender essa tal da pirâmide de consumo, cara. Dedique um tempo para o seu negócio estudando sobre isso. E talvez você está pensando num momento de transição de carreira, transição de ramo, segmento. Aqui está uma base de estudo, meu irmão. Esse consumo, ele funciona assim. Agora eu quero ver onde é que eu vou atacar e vou trabalhar. A grande dificuldade é essa. Aí nós vamos começar a entrar no que eu quero deixar para vocês de princípios, para você ter um tipo de liderança diferenciada, ética, que está muito em ausência. A grande dificuldade é que eu preciso conciliar. Muito bem, eu me localizei aqui na pirâmide global de consumo. Eu me encontrei meu business aqui, encontrei meu negócio aqui, encontrei meu serviço, meu produto. Isso não para por aí. Se você encontra e a coisa não desenvolve, é porque numa segunda pirâmide, que é a pirâmide de gestão e ética, se você não estiver enquadrado ali, ou os seus gerentes, ou a sua equipe, a pessoa que coordena, que está à frente do seu trabalho, se ela não se enquadra nesse modelo, onde mostra as habilidades necessárias de uma liderança ética, e mostra qual o resultado que vai ter dessa habilidade, você não tem êxito. Presta atenção, cara. Às vezes você tem um baita de um produto, um baita de um serviço, um baita de um mercado e a coisa não vai. Não vai, cara. Parece que tem um sapo enterrado, uma macumba. E aí vai para campanha de 7 batidas na porta, não sei de quem. Tinha que ter campanha de 7 batidas com a cabeça no poste. E não cair nessa onda furada de campanha e não sei o quê. Sabe, nós precisamos ter a estratégia, até aqui nós estamos falando de uma forma muito corporativa e profunda. Estratégia, e nada impede de você aplicar o livro de Neemias nas suas estratégias, o livro de Daniel nas suas estratégias. Perfeito, está tudo certo. O que eu vou falar hoje aqui é muito baseado na vida de Daniel e na vida de Neemias. Está beleza, está certinho. Mas, às vezes, nós não compreendemos isso. Então, essas duas pirâmides têm que conversar. Eu mando para vocês a apresentação. Eu acho que não está ruim de ler aí, está pequeno. Mas a realidade aqui é a seguinte: habilidades da liderança. Tem uma base também. Tem uma base. A base para que o teu produto ou serviço deslanche, uma vez que você se encontrou na pirâmide de consumo, é ser respeitado. O líder precisa ser respeitado. Meu irmão, você pode ter o tal do produto, a Coca-Cola, um mercado imenso. Mas se você não for um sujeito respeitado por sua equipe, por seus clientes, você vai comprometer o resultado. Então, qual a habilidade para se conseguir isso que é fundamental? É a base de tudo, respeito. Qual é a habilidade necessária para que eu consiga ter isso na minha liderança? Está lá. Criar um ambiente de confiança. Qual é o resultado? Depois eu mando para vocês ver melhor. Mais engajamento dos funcionários. Na segunda base, aprender e crescer. Vocês estão aqui fazendo isso hoje. Eu não sei, eu já fui em eventos só por causa da comida, eu confesso para vocês. Já fui em muitos. Aliás, eu ia no Jumbo Eletro, ali na Kennedy, eles abriam de manhã cedo e serviam café da manhã. Eu ia lá, tomava café, comia bolo, as coisas que não tinha em casa, não comprava nada e saía. Eu fiquei amigo do pessoal, eles já me davam até potinho para levar para casa. Mas hoje eu já não venho mais para um evento para comer e talvez ninguém veio aqui para comer o lanche. Então vocês já estão fazendo isso, uma predisposição de aprender e crescer. Isso consegue ali a habilidade, treinando, sendo aconselhado, tendo um mentor. E qual que é o resultado disso? Mais gente talentosa e habilidosa na sua equipe. O terceiro degrau é você ser um insider, alguém que está dentro, está integrado com o seu time. Precisa ter isso.
Se você não está junto com o time, você é um cara que faz a tua liderança da tua mesa por WhatsApp, e, meu irmão, não rola. Tem que estar junto. Ah, mas meu negócio é peão, trabalho lá no Porto de Paraná. Vai para o Porto, meu irmão, vai para a Estiva, cara. Mas tem que estar integrado, tem que estar junto ali com a tua equipe. Qual que é o resultado disso? A galera gosta de ter um líder que está envolvido. É diferente, tudo muda. Quarto lugar, realizar trabalho que tem algum significado. Então nós temos que saber qual o propósito. E o propósito não pode ser só lucro, meu irmão. Senão a gente vai virar um mercenário e não vai funcionar. Então nós temos que entender qual o propósito, qual o significado do produto, do serviço, do meu trabalho. Precisamos ter isso. Você vai conseguir com isso da sua equipe mais compromisso e dedicação. E aí o topo é formar uma equipe de alto desempenho. Ter essa habilidade de identificar talentos, reter talentos, achar na pessoa improvável um baita de um talento, naquele quietinho, esquisitinho, estranhinho, você descobrir nele um potencial. E aí, então, você passa a fazer parte de um time vencedor. Essas duas pirâmides, se elas se conversarem, se você conseguir alinhar o teu negócio nesses dois exemplos de exercícios, você vai acertar 70% mais do que você vinha fazendo até aqui, se você vinha fazendo meio que na sorte, meio que no cheiro, meio que... Você vai acertar 70% mais, sem a menor sombra de dúvida. Mas tem alguns pontos que me preocupam de se colocar em prática essas atividades, esses trabalhos, para que se tenha esses resultados. O principal ponto que me preocupa é a guerra que existe entre a cultura e a estratégia. Às vezes você tem um jeitão de ser, ou a tua empresa, ou a empresa que a gente trabalha, ela tem uma cultura, e ela não se sujeita a uma estratégia nova, não se sujeita a um novo modelo, não se sujeita a uma reengenharia, não se sujeita a se reinventar. Por quê? Porque sempre foi assim, sempre deu certo assim. Então, a cultura normalmente impede que a estratégia dê certo. Por exemplo, eu mostrei para vocês duas ferramentas simples e básicas que qualquer um consegue fazer. Mas se a tua cultura diz assim, não funciona, não dá certo, foi para o saco a estratégia. E isso é assim, na maioria esmagadora das vezes, em todos os tamanhos de empresas. Normalmente, a cultura, o nosso jeitão, engole a estratégia. A gente olha, e às vezes a gente perde grandes oportunidades. A gente olha, esse negócio não é bom. Isso aí, sabe? No cheiro. Só no cheiro. Por quê? É porque eu sei que não é, eu sou nato. Tem um troço que eu bato o olho, eu sei se dá certo.